voltando pessoal, onde a gente parou diretamente aqui. Primeira coisa, vamos sair da função aqui do app, tá? E vamos criar o nosso data, que é a primeira coisa que a gente precisa para o nosso flatlist, tá? Vou chamar ele de dados, vou deixar tudo em português a nossa operação. E o dados é uma lista, a gente aprendeu isso na última aula, que esse cochetinho é uma lista. E ele é uma lista de objetos, então cada objeto vai ter aqui seu espacinho na lista, ok? Pronto, eu vou criar só três. Eu quero fazer um ID 1 para esse cara aqui. Ele vai ter um título, imagem 1, e ele vai ter o link da imagem aqui. Bem, eu vou colocar aqui, tá bom? Imagem só, imagem. E aqui de baixo eu vou copiar essa estrutura, que eu vou usar igualzinho aqui embaixo. Vou colar aqui. Não copiem e cola, façam para vocês terem as práticas. 2, tá? Aqui de novo. Aqui vai ser o ID 3. Esse ID é só uma identificação, ok? Eu gosto de estruturar o código assim, que a chave abre em cima, eu estou vendo onde a chave está abrindo. Eu dou uma indentação aqui para dentro da chave, para ficar olhando. E vou pegar aqui três links de imagem aqui, tá bom? O primeiro do Sturtliro aqui, ó, do... Sturtliro não, perdão. Ah, esqueci o nome dele aqui, o Stitch. Depois vou pegar um de um gatinho com uma caixa de leite. Vou colocar aqui. Foi, foi. E por último eu vou pegar do Marshmallow aqui. Vamos ver se vai ou se o link é muito grande. Muito grande eu volto. Tá? Copiei e colei o link das imagens aqui, porque eu quero usar o flatlist com as imagens. Bom, terminei dados, eu tenho que montar agora o meu item. Lembra para depois renderizar o item? Então a constante do item, tá? Essa constante do item a gente vai utilizar dentro dela. Deixa eu fechar aqui só, se não esqueço. Aí. Essa constante do item a gente vai usar dentro dela o nosso título, tá? A gente vai precisar dele, que a gente não sabe qual que é o título e a gente não sabe qual que é a imagem. Então a gente vai utilizar aqui o que o usuário inserir. No caso, o próprio flatlist vai inserir pra gente, ok? E após montar aqui o título e imagem, eu vou pegar e construir uma view, que vai ser o nosso componente py aqui, tá? E vou fazer um componente text para ele carregar o nosso título aqui, certo? E aí eu só chamo, como eu não sei qual que é o título que é, eu só chamo ele aqui nesse formato, porque o nosso React Native, ele só entende que é uma variável se tiver entre chaves, porque aí ele entra no modo JavaScript, ele entende que o que eu vou colocar aqui é alguma referência de JavaScript ou algum código JavaScript. E se eu colocar só o nome, ele entende que é uma variável, porque não está entre aspas, certo? Senão seria uma palavra, um texto, alguma coisa. E depois eu vou colocar a minha imagem aqui, né? E vocês não estão vendo o importante, porque quando eu clico nesses objetos dentro do Visual Studio Code, ele automaticamente importa aqui para mim, tá vendo? Eu não cliquei, se você olhar no começo do código, eu não importei esses caras, mas no Visual Studio ele tem essa facilidade de me ajudar a importar o pessoal que eu estou usando aqui embaixo, então eu não preciso me preocupar com a importação, tá? E aqui eu vou usar mais um CSS na imagem para estilizar o tamanho dela, tá? Lembrando, como eu estou fazendo inline, eu tenho que dar duas vezes as chaves. E aí eu vou colocar nela aqui um tamanho, que é o exit, uma altura de 200 cada imagem, 150. E um widget aqui, vou deixar minha imagem quadradinha, vou colocar 150 também. Tá? E agora vem a hora de chamar a minha imagem, que é onde a maioria das pessoas tem dúvida. Porque quando a gente aprendeu a chamar uma imagem de fora, com o source aqui, a gente aprendeu que o RI, ele tem uma aspas aqui, né? Assim, dessa forma. E aí se eu colocar entre aspas e usar minhas chaves para chamar o JavaScript, eu não consigo escrever imagem, porque ele vai entender que é texto. Qual que é a solução para isso? É o template string, a gente colocar aqui o nosso template string com crase, tá? E aí sim eu posso chamar um cifrão e tudo que eu colocar no na frente do cifrão entre essas chaves, ele entende que são variáveis do JavaScript. E assim eu chamo minha imagem, tudo bem? Agora voltando aqui, eu não concluí alguma coisa, porque está aberta a expressão. Vamos ver o que é. Eu não fechei a segunda chave aqui, ó, do source, tá? Com isso, eu já tenho o meu componente item pronto, então vamos construir bem rápido o render item, tá?
O render item, que se vocês lembram bem, a gente desestrutura um item e pega aquele único item, né? Pronto. E a gente cria aqui nosso componente item, certo? E fala o que que ele vai usar, né? Ele vai usar o título, e o título nada mais é do que um único item daquele monte lá de dados, ponto título. E nós vamos usar a imagem, que nada mais é que um item também único, ponto imagem, que é a propriedade que a gente vai pegar lá dos dados aqui, o título e a imagem, ok? Daquele único item que a gente desestruturar. Feito isso, eu chamo o flatlist aqui dentro, vou trocar, tá? Eu vou até mostrar como o celular tá normal ainda, não mudou nada, tá testando, tá? Quando eu apagar o testando aqui, o celularzinho, tá vendo? Ele apaga, tá dando refresh aqui, mas não tem nada na tela para ele exibir, ok? E aí vamos dar nosso flatlist. Vai passar um pouquinho de 5 minutos, mas está acabando já o vídeo. Fechei o flatlist. E o flatlist tem as seguintes proporções aí, onde quem é o data, nosso data é o dados, certo? O nosso render item, ele é o nosso próprio render item aí, ó. E o último que a gente precisa é o key extractor, que é de onde a gente está tirando nossa chave, né, para diferenciar um item do outro. E dos meus itens, eu quero somente o item.id para identificar quem é minha chave. E aí, aqui está um flatlist com imagens, tá bom? Então, nós temos a descrição e o título e a imagem, o título e a imagem, o título e a imagem perfeitinhos, tá bom? Por que que isso é útil? Porque imagine se eu tiver que montar um por um desses títulos para cada imagem. Então, se eu ter isso aqui pronto e o que é a ideia que a gente vai pegar imagens que estão já com links prontos, com títulos associados. Então, essa estruturação aqui que a gente fez aqui em dados, a gente vai pegar uma pronta na internet, que é uma API. E a gente vai consumir essa API construindo o nosso Instagram mais tarde. Em que a gente só vai organizar como é que aparecem esses dados, que nem eu fiz aqui. Eu clico aqui, aparece um título. No caso, a gente vai aparecer que aqui tem uma imagem com borda radius. E do lado um título para aparecer que é o usuário. E embaixo fica a imagem dele cobrindo a tela toda, né? Aquele pedaço de tela grande. E é para isso que vocês precisam saber fazer isso aqui. Então tá relacionado. Lógico, tem mais um truque aqui, um pulo do gato. Se eu não quiser utilizar dessa forma. Tá, eu sei que tem aspas aqui, mas olha que legal. Como aqui nós estamos entre duas chaves, ele já entende que isso aqui é um código JavaScript. Então, se eu quiser ignorar o template string e chamar somente a variável, não vai quebrar o nosso código, tá bom? Tá vendo? Manteve do mesmo jeito. Por quê? O template string ele é útil para quando a gente vai concatenar coisas. Então, se tivesse mais parâmetros aqui, seria legal usar o template string, tá bom? Mas como não tem mais nada, então a gente pode deixar assim tranquilamente. Lógico, se vocês pegaram que a estrutura do R é colocar uma aspa, né? Como não tem aspa, fica estranho, mas não, aqui ele já ele pega aqui do próprio imagem aqui e traz, mas lógico, sempre é bom manter as boas práticas, né? E largar pronto para outras situações aqui, com template string ou não, aí você decide o que fica mais fácil para aprender nessa hora aqui, tá bom? 8 minutinhos, perdão por passar um pouquinho do tempo, 5 minutos, mas é só isso. Falou, falou.